Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos aqui juntos mais uma vez para a gente estudar junto o livro de Romanos. E agora a gente já está chegando quase que na metade do livro, já estamos em Romanos 6 agora. Muita coisa a gente já tem aprendido até aqui. Eu espero que você tenha tido tempo para namorar um pouco mais as escrituras desse livro tão maravilhoso. Eu prometi e ainda estou trabalhando nisso para conseguir disponibilizar todo o nosso estudo para todo mundo. Eu vou primeiro ter que fazer isso da forma como a gente está fazendo mesmo, para depois eu ter que arrumar, porque eu não estou tendo tempo de arrumar e deixar tudo tão bonitinho, então vai ter que ser nos meus rascunhos mesmo, no meu rabisco mesmo. De antemão, eu te aviso que esse vídeo aqui é um vídeo gravado. Vocês não estão hoje assistindo ao vivo, porque eu estou em viagem. Então, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, eu devo estar em viagem, não vou estar dirigindo, então talvez eu possa estar aí acompanhando junto do chat também. Portanto, vocês podem deixar suas perguntas, eu vou estar junto também acompanhando, mas esse vídeo teve que ser gravado um dia anterior por causa dessa minha viagem repentina. E essas coisas podem acontecer. O importante é eu tentar fazer o máximo possível para não adiar e não cancelar o nosso compromisso. Tá? Aconteça o que acontecer, a gente precisa seguir em frente. E vamos recapitular então um pouquinho do que a gente aprendeu, para que a gente possa pegar o embalo daquilo e continuar no mesmo assunto, mesmo porque Paulo ele segue uma sequência muito didática e lógica, então quebrar essa sequência é sempre prejudicial. Vamos compartilhar minha tela aqui para a gente ver onde nós estávamos. Então, em Romanos 1, nós vimos lá Paulo fazer a sua saudação e depois Paulo falar sobre as revelações, tanto da ira quanto da justiça de Deus. A revelação da ira vem pelos céus e a revelação da justiça vem pelo Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Capítulo 2, que é uma continuação do assunto que a gente viu, olha, nós vimos que tanto o judeu como ao grego, também a eles, né, imparcialmente aconteciam as mesmas coisas, sendo que o foco aumentou para a exortação para os judeus sobre a incapacidade da circuncisão. Então, se no capítulo 1 ele demonstrava a ira para todos os seres humanos, né, principalmente os gentios, aqui também os judeus não estavam livres de receber essa condenação. A circuncisão deles e o fato de serem da família de sangue de Abraão não queria dizer tanta coisa, fora apenas a de receber, né, os oráculos de Deus. E a conclusão óbvia que se chegou no capítulo 3 é que tanto o judeu como o grego estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, se todos pecaram, tanto o judeu quanto o grego, Paulo então conclui que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei, independente da família que ele veio. Ele é justificado pela fé. Em Romanos 4, então, Paulo faz com que seus argumentos sejam amparados legalmente pela própria lei, né? A lei deles não é a Constituição Federal, mas a lei deles era o Antigo Testamento. E todos são justificados pela fé, como já demonstrava Abraão. Por isso que Abraão é o pai não apenas daqueles que ele fez filhos de sangue, mas ele é o pai de todos os que creem. Por isso que Abraão é nosso pai, porque nós somos da família da fé, não na família apenas de sangue. E a justiça da fé também é baseada na promessa. E a lei veio depois da promessa de Deus. A mesma fé em Deus que foi atribuída a Abraão nos é atribuída pela fé em Jesus. Então aqui estão os nossos rabiscos de Romanos 4. E em Romanos 5, né, aquele capítulo dificílimo sobre a argumentação de Paulo, né?
para dizer que nós somos justificados mediante a fé e é por isso que temos que nos gloriar, e aquela comparação dificílima de entender, que eu tive que quase que desenhar, né, para conseguir entender. A desobediência de Adão conduziu à morte, ou seja, todos pecaram porque vieram de Adão. Todos nós nascemos pecadores, né? Não pecamos porque cometemos pecados, mas pecamos porque somos pecadores, por natureza, de nascença, vindo de Adão. E por causa de um homem só, toda a humanidade se tornou pecadora. Bem, isso seria injusto da parte de Deus? Bem, se você pensar em justiça, você vai ter que pensar na justiça também, porque a obediência de um só conduz à vida eterna. Então, nesse sentido, Jesus é o novo Adão, Jesus é o último Adão, ele representa o inverso de Adão. Aí eu fiz esse desenho feio aqui, ó. Adão distribuiu o pecado por toda a humanidade, mas Jesus Cristo também, um homem só, um homem real, físico, ele cobre os pecados dessa humanidade. Claro que essa cobertura de pecado é para aqueles que creem. Vão ter bolinhas dessas aqui que não vão estar debaixo dessa cobertura porque não creem, e sobre eles permanece a ira de Deus. E aí chegamos no capítulo 6 de Romanos. Então vamos colocar aqui as nossas passagens. Lembrando que as divisões, né, dos assuntos já é uma tarefa que nós deveríamos ter feito, né, antes de começar esse exercício. Então, primeiro você lê todo o trecho, divide os assuntos, depois você parte para esse exercício aqui. Então, esse nosso exercício é apenas a dessa fase, mas não esqueça essas principais fases do método, tá? Se você não viu as aulas de como funciona esse método, né, os fundamentos desse método, veja as 3 aulas de fundamentação, que são muito importantes, tá? O link acho que está aqui na descrição. A gente vai botar então Romanos 6, do 1, o bloco que eu dividi foi do 1 ao 14. E para não me influenciar em nada, a primeira coisa que eu faço sempre é arrancar, cadê? Arrancar esse título, né? E aí começa o nosso texto. E o capítulo 6 já começa assim, ó. Que diremos então? Como assim como é que começa um assunto que diremos então? A resposta óbvia é que o assunto não começa aqui no capítulo 6. É só uma continuação de capítulo 5. Do capítulo 5. Provavelmente, aquele que dividiu esse trecho nos capítulos, ele sabia que era a continuação do assunto, mas para que ele pudesse cumprir o objetivo dele da divisão de capítulos, ele quebrou o texto aqui. E isso pode prejudicar o seu entendimento. É isso que eu falo sempre, né? Então, o que diremos, pois? O que diremos em relação àquilo que ele estava falando antes? Então, a gente tem que ver o que ele falou antes. Aí, o que ele falou antes? O que ele estava argumentando antes? Que a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Aí, a fim de que isso aqui é a sua explicação. Então, o argumento dele, o último, é esse aqui, ó. Onde aumentou o pecado, aumentou a graça. Gente, se você escuta uma frase dessa, qual é a conclusão óbvia que você vai pensar aí na nossa cabeça de azeitona? Conclusão óbvia é que, ora, se o pecado, quanto mais pecado existe, maior a graça, vamos pecar. Vamos pecar porque quanto mais profundo for o nosso pecado, mais você vai observar a graça de Deus. Eu lembro que eu escutei uma vez, em umas aulas de história da igreja, eu acho que teve na história um homem, eu não vou lembrar para vocês qual é o nome dele, mas um homem que pregava isso. Se a graça de Deus se abunda no nosso pecado, né,
Quanto maior o pecado, maior a demonstração da graça. Então, vamos pecar profundamente para que a graça de Deus seja abundante nas nossas vidas. E só que ele leu Romanos 5 e deixou de ler Romanos 6. Porque agora em Romanos 6, Paulo vai continuar e já vai prever que muitos levantarão esse argumento. Que diremos então? Diremos. Continuaremos? Continuaremos aonde? No pecado. Continuaremos no pecado igual a gente estava antes, né? Para quê? Para que a graça aumente ainda mais? É. Então vamos continuar no pecado, porque quanto mais eu estiver no pecado, mais a graça aumenta. É a conclusão óbvia e engraçado, né? Ele já antecipando essa pergunta que o povo vai fazer. Ele já conhecia bem direitinho o povo da igreja dele. Resposta: de modo nenhum. Ô, minha gente. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Quando? Como? Ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado? Quem? De quem que ele está falando? Nós. Esse nós, como nós viveremos? Como viveremos nós? Dá na mesma. Nós. Quem somos nós? Nós que já morremos. Ah, então peraí. Tudo bem que quanto maior o pecado, maior a graça. Mas opa, a gente não morreu? Nós não somos aqueles que somos identificados como mortos pelos pecados? Então, em um certo sentido, nós ganhamos vida, mas num outro sentido, nós ganhamos vida em Cristo, né? Porque ganhamos a graça dele, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas nesse sentido também, a gente também morreu para o pecado, né? A gente renasceu para a vida e morreu para o pecado. Então é um outro tipo de linguagem entre morte e vida que Paulo faz aqui. Nós vivemos, ganhamos a vida eterna em Cristo, mas ao mesmo tempo morremos em outro sentido. Morremos para as coisas antigas. Nós já morremos para ele. Ele quem? Morremos para quem? Ele, o pecado, né? Ou será, nós já morremos. Ou será, uma pergunta agora retórica, né, para fixar o entendimento. Ou será que vocês ignoram que todos nós quem? Nós que fomos batizados. Então, nós que morremos pelos pecados, nós fomos batizados. Batizados em quê? Em Cristo Jesus. Batizados em Cristo Jesus. Nós fomos batizados. Fomos batizados na sua morte. Batizamos em Cristo Jesus. Nos batizamos não só em Cristo Jesus, mas fomos batizados na sua morte. Vocês ignoram isso? Vocês ignoram isso aqui? Nós fomos batizados em Cristo, mas não apenas em Cristo, simbolizando, né, junto à morte de Cristo. É aqui, minha igreja
onde eu congrego é presbiteriana. Mas eu sei que a Igreja Batista ela usa muito esse argumento aqui para argumentar sobre o batismo por imersão, né? Simbolizando esse afundamento nas águas para a morte, né? Como que se você estivesse morrendo junto com Cristo, aí afunda. E depois ressuscita junto com Cristo, né, na ressurreição. É uma boa simbologia, uma boa. Os presbiterianos vão dizer que aqui não fala, esse texto não fala nada sobre água e tudo mais. É uma discussão até segundo plano nas escrituras, né? Não tem tanta relevância assim. É uma discussão entre amigos, né, digamos assim. Mas é um argumento, não podemos deixar de dizer que é um argumento bem interessante. Vocês ignoram que todos nós. Quem? Nós? Como é que eu vou tirar aqui? Não é só nós, né? Mas é todos nós. Outro lugar aqui. Nós. Todos. São todos aqueles. Isso dentro do ciclo crente, né? Dentro do ciclo cristão. Não é todos os seres humanos do mundo. Nós crentes, fomos batizados. Não há crente que não foi batizado. Nós fomos sepultados. Então, quem fomos? Nós, né? Nós fomos sepultados. O que é um sepultamento? Enterrou, morreu. Nós fomos sepultados com ele. Com ele quem? Com Cristo, né? Com Cristo. Na morte, fomos sepultados com ele. Na morte, pelo batismo. Então, esse batismo, obviamente, é um sinal do nosso sepultamento, da nossa morte, junto com Cristo. Para que tudo isso? Para que? Esse para quê, né? Tanto pode ser em relação a esse último argumento aqui, o fomos sepultados, quanto pode ser todo esse argumento aqui, ó. Todo esse argumento. Vou botar até todo o argumento passado. Então, gramaticalmente, não dá para a gente fazer uma opinião, uma afirmação enfática. Ó. É só para isso ou é só para isso? Mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Para que nós fomos batizados? Para que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado. Como que ele foi ressuscitado? Dentre os mortos. Então Cristo estava lá morto, ele foi ressuscitado, né? Morto na cruz, ele ressuscitou entre os mortos. Com que poder? Como que ele ressuscitou? Ressuscitou pela glória do Pai. Foi ressuscitado pela glória do Pai. Então, do mesmo jeito que Cristo foi ressuscitado, assim também nós. Ó, como Cristo foi ressuscitado, assim também nós. Andemos em novidade de vida. Então, meu povo, olha só a diferença daquele argumento principal. A gente vai andar em pecado agora para que abunde a graça? Não, gente. Nós morremos com Cristo quando fomos batizados e agora nós ressuscitamos com Ele pela glória do Pai. E nessa ressurreição nós somos nova criatura. Nós vamos andar em novidade de vida. Como é que a gente vai andar em pecado? Nós vamos andar em novidade de vida. É por isso que depois da salvação, vá e não peques mais. Pela fé, Jesus fazia muito isso nos seus milagres, né? Pela fé,
eu te salvei, eu te curei. Vá, e não peques mais. Eu te salvo, eu te curo. Vá, e não peques mais. Não é o contrário. Porque você não peca, agora eu vou te curar. Porque você é uma boa pessoa, agora eu te escolhi. Né? A ordem é inversa. Então, assim também nós andaremos em novidade de vida. E, como nós já nos acostumamos com Paulo, né? Paulo nunca está satisfeito com uma explicação só. Ele quer explicar para deixar bem entendido o troço. Né? Como você acha que você não, tá, já entendi. Né? Agora tem um detalhe, talvez antes você tenha lido isso e não tenha entendido, né? E esse exercício aqui eu espero que esteja ajudando no nosso entendimento. Tanto que até fica, né, Paulo repete agora ainda a explicação. Por quê? Por que o quê? Né? Por quê? A última coisa que ele falou, por que tudão ou por que esses dois últimos argumentos? Né? Vamos colocar esses dois últimos aqui. Ó. Tem que fazer sentido no contexto, viu? Às vezes, várias vezes eu estou estudando, eu acho que ele está explicando uma coisa curta, mas às vezes eu vejo que pelo contexto ele volta usando uma palavra lá do início, aí eu sei que eu errei. Né? Por exemplo, eu acho que ele está explicando só isso aqui. Né? Aí eu continuo lendo e vejo que ele volta e pega uma palavra daqui. Ó. Então não viveremos ainda. Aí eu falo, opa, então não é só daqui. Ele está explicando todo o contexto. Então por quê? É um conectivo que liga a ideia anterior. Por quê? Se fomos unidos. Então aqui eu acho que ele está explicando a ressurreição de Cristo, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos como? Com quem, né? Com ele. Fomos unidos com ele. É com quem? Como? Na semelhança da sua morte. E daí? Então, se fomos unidos, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Olha que bonito, gente. Se a gente é unido com ele na morte, seremos também na semelhança da ressurreição. Bonito, né? E aí, Paulo ainda explica ainda mais. Sabendo isso, que é nosso. É quase que esse sabendo isso aqui cumpre uma função quase igual à do porquê. Sabendo que a nossa velha natureza. O que aconteceu com a velha natureza? Ela morreu, né? Cujo batismo simboliza essa morte. Essa velha natureza foi crucificada. Foi crucificada. Junto com Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele estava também não só crucificando o seu próprio corpo, mas ele estava crucificando a nossa velha natureza. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Para quê? Tá assim, ó. Para quê? Para que isso? Para que o corpo do pecado, o corpo. Que corpo? O corpo físico? Não, o corpo do pecado. Corpo de quem? Bom, vamos continuar lendo que a gente entende. O corpo do pecado, o corpo seja destruído.
e não mais sejamos, sejamos nós, né? Então ele está falando de nós, o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos. Ah, então, corpo do pecado, mas nós não morremos fisicamente, nós continuamos vivos, né? Fisicamente. Então é o corpo do pecado seja destruído, morto junto com Cristo. E aí, nesta morte, como a gente destruiu o corpo do pecado, a gente não é mais escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado. Então, antes disso, quando nós carecíamos da glória de Deus, nós estávamos escravos do pecado, né? Escravos dos nossos desejos carnais, escravos de fazer descumprir a vontade do Senhor, escravo para obedecer só o nosso próprio umbigo, os nossos próprios gostos, a nossa própria inclinação para o pecado. Então, com a morte de Cristo, esse corpo do pecado é destruído para que a gente não seja mais escravo dele, né? A gente vai estar livre, agora parêntese meu que não está aqui no texto. A gente vai estar livre dele? Paulo vai falar sobre isso na frente. Então, não se estranhem. Vocês estão vendo que vocês morreram junto com Cristo, foram batizados, o corpo do pecado morreu, mas por que eu ainda peco? Né? Paulo explica isso lá na frente. Tá? Só adiantei aqui para não ficar meio incompleto. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois, ou então ele está explicando alguma coisa, né? Eu acredito que ele esteja explicando esse último argumento dele aqui. Veja que não tem uma regra tão clara para você identificar do que ele está explicando, mas a gente tem que entender pelo contexto apenas. Vou botar aqui de volta para não ficar muito longo. Pois, normalmente eu vou caminhando assim, né, para a direita. Se você for escrever no seu caderno, você vai ter sempre que fazer algum esquema para ir voltando aqui para o canto do caderno, né, porque o caderno tem um limite, né? Então você vai ter que sempre ir voltando. Eu tenho a liberdade de poder ir arrastando aqui, porque faço no computador, né? Pois quem morreu, de quem que ele está falando? De nós, né? Morremos junto com Cristo e simbolizamos isso no batismo. Na verdade é que ele não fala simbolizamos, né? Ele fala morreu no batismo. Você entenda como você quiser. Pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado. Justificado de quê? Justificado do pecado. Às vezes eu me descuido e não subordino um modificador a uma palavra, né? Os irmãos, ao verem isso, já avisa aí, né, no chat. Nessa que é algo que está assim gravado não vai dar para arrumar, né? Mas na próxima a gente corrige. Mas é muito importante os irmãos estarem ligados nisso também, porque morreu está justificado. Justificado de quê? Justificado do pecado. Ora, esse ora vai também quase que uma explicação, né? Ora, se já morremos como ou com quem, né? Morremos com Cristo? Morremos com Cristo? Se já morremos, cremos. A nossa morte é unida à nossa crença, né? À nossa fé. Cremos que também viveremos. Olha, se nós morremos, a gente crê que a gente vai ressuscitar com ele, viveremos com ele. Sabemos que, né, quase que um porquê, sabemos que
Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, então se Cristo, havendo Cristo ressuscitado, já não morre. Se ele ressuscitou, ele não está morto. A morte já não tem domínio. A morte não tem domínio sobre ele. Olha, a morte, que é o maior poder do pecado, né? Não tem domínio sobre Cristo. Pois, vocês acham que é em relação a quê? Eu acho que é em relação a esse último argumento. Ele já não morre e a morte não tem domínio sobre ele. Pois, tanto é que agora ele vai falar ainda do assunto morte, né? Pois quanto a ter morrido, morrido como? Morrido de morte matada, é morrido de uma vez para sempre. Ter morrido, bem morrido mesmo, de uma vez para sempre. É uma figura de linguagem, né? Uma expressão. Ter morrido mesmo. Ter morrido, morreu. Morreu para quê? Morreu por pecado. Mas, contraste aqui, né? Mas, se antes falava de morte, agora fala de vida. Quanto a viver, vive para Deus. Vive, quanto a viver, vive. Para que vive? Para si próprio? Nem Cristo vive para si próprio, mas vive para Deus. Assim também, esse assim também funciona quase como um porquê, né? Assim também, vocês considerem-se mortos. Assim também, vocês considerem-se mortos. Mortos para quê? Mortos para o pecado. Então, olha só a simbologia aqui, ó. Quanto a ter morrido, tal coisa, tal coisa. Quanto ao ter morrido, vocês também considerem-se mortos. Quanto a viver, vocês também quanto a viver, vocês também considerem-se vivos, mas vivos. Para quê? Para Deus. Jesus não vive para Deus? Se Jesus vive para Deus, nós também vivemos para Deus. Como? Em Cristo Jesus. Bem. Então, ainda aqui, ele está fazendo esse desenho, né? De morte e vida. Morte com Cristo, vida com Cristo. Morte para o pecado, vida, vida para Deus em Cristo. Portanto que, explicação de que? Só disso aqui, de tudo isso aqui, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal. Você está falando em corpo do pecado, corpo mortal agora, então eu acho que ele voltou a toda a argumentação. Eu vou fazer um balão grandão aqui, ó,
simbolizando toda a argumentação dele. Portanto o quê? Não permitam que o pecado reine. Portanto, não permitam que o pecado reine. Aonde? Em seu corpo. Que tipo de corpo? Corpo mortal. Pecado reine em seu corpo e corpo esse mortal. Não permita que o pecado reine. Como é que ele reina? Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, se a gente obedecer às nossas paixões, vamos estar fazendo com que o pecado reine. Então, ainda é possível, ainda que nós tenhamos destruído o corpo do pecado, é possível obedecer às paixões. E aí a gente vai estar fazendo o pecado reine. Então ele precisa fazer uma admoestação. Não permitam que isso aconteça. Bem, se ele está falando para não permitir que isso aconteça, é porque isso pode acontecer. Que o pecado reine, né? Como se ele tivesse, né? Ele morreu afogado, mas ele se afogou, mas não morreu totalmente, digamos assim, né? Parece que ele quer ainda é o Jason, né? Você não consegue matar ele, né? Ele tá lá, mas ele quer voltar, ele quer voltar. Então, Paulo usa essa linguagem bem prática, né? Bem simbólica, que é inclusive os seus argumentadores, o pessoal que critica a teologia paulina é, e o ateus de modo geral, dizendo que Paulo se contradiz, né? E de fato, se você for pegar tudo literalmente, óbvio que, né, ele está dizendo que destrói, mas depois diz que está vivo, está ainda agindo ainda. Como é que é isso, né? Uma simbologia prática da nossa vida. Uma forma bem simples e clara de entender, não há contradição alguma. Também, além disso tudo, né, não permitam, né, e também não ofereçam. Não permitam, também não ofereçam. Não permitam e não ofereçam os membros do corpo, membros do corpo ao pecado, como instrumentos de quê? Instrumentos de injustiça. Mas, ó, instrumentos de injustiça. Mas, em relação a isso aqui, mas, ó, não ofereçam, mas ofereçam, né? Mas, como pessoas que passaram da morte para a vida. Ó, pessoas são essas pessoas que passaram da morte para a vida. Ainda assim, ó, não ofereçam e agora ofereçam
São oferecer o quê? A si mesmos a Deus. Você está oferecendo a si mesmo a Deus? Ou está oferecendo a si mesmo para si mesmo, para cumprir seus objetivos, seus sonhos, seus planos? Você está se oferecendo a Deus. Além disso, ofereçam seus membros. Ofereçam seus membros a Deus. Não como instrumentos de injustiça, mas agora como instrumentos de justiça. Seus membros como instrumentos agora de justiça. Por quê? Aquele agora explicando tudo, ó. A questão, será que o pecado morreu de vez? Por quê? Porque o pecado não terá. O que o pecado não terá? Domínio. O pecado não terá domínio. Ele está lá, mas ele não terá domínio. Ele não dominará. Essa é a diferença. O pecado não dominará. Não terá domínio aonde? Sobre vocês. Por quê? Pois, é aqui do lado, ó. Pois, pecado não terá domínio. Pois, porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês não foram salvos, não ressuscitaram, não alcançaram a união com Cristo porque cumpriram a lei. Mas tudo isso foi alcançado, o pecado foi morto com a morte de Cristo, não foi por causa do cumprimento da lei. Tudo isso foi alcançado porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Isso tudo foi alcançado por graça. Olha que bonito, gente. É por isso o grande pecado, grande tristeza que é ver algumas pessoas ensinando que você alcança a salvação ou isso tudo acontece se você não for, se você não obedecer, né, você está fora da graça de Deus. O pecado não domina mais. Você não pode permitir que ele domine, mas não porque você alcançou méritos diante do cumprimento ou de não pecar, mas porque Jesus morreu por você, por graça, pura graça, sem você merecer. Então até aqui está o nosso versículo, capítulo 6, versículo de 1 ao 14. E aí vamos dar o nosso título, né? Vou colocar aqui texto. Meu título vai ser assim, ó. Tudo que a gente falou, né? Morremos para o pecado com a morte de Cristo. E vivemos para Deus com a sua, sua ressurreição pela graça. Esse pela graça já é para eu colocar no meu título o finalzinho ali do nosso estudo, né? Finalzinho do versículo 14, 6, 14.
Então é Romanos 6, 1 a 14. Muito que bem. E aí vamos para o nosso próximo trecho, que é Romanos 15. Vou dividir aqui. Romanos 6, 15 a 23. É esse mesmo? A 23? Deixa eu conferir aqui. A 23, isso mesmo. Tá dando para entender direitinho, minha gente? Eu mesmo. Nossa, eu tô achando tão bom, assim, tanta coisa que eu mesmo clarei meu entendimento. É como eu falei para vocês, né? Esse aqui é meu estudo. Só que eu tô abrindo a tela do computador para estudar junto com vocês. Então, opa, deixa eu arrancar o título. Não me influencie. Eu quero descobrir esse título sozinho. Então o quê? Então, obviamente, é só uma continuação daquilo que ele estava falando, né? Vou botar aqui. Ah, olha só que bacana. Ó. Ele estava. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. Ele está concluindo. Ele falou lá em cima. Eu vou até ligar isso aqui, ó. Ele está concluindo aquilo que ele falou lá em cima, gente. Isso aqui é a conclusão da. Não era nem para a gente ter cortado isso aqui. Tá? Eu até me arrependi de ter cortado aqui. Porque isso aqui é uma conclusão do, do assunto anterior. Mas é bom a gente fazendo assim na hora porque tudo fica bem entendido, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? A pergunta, né? Ó, olha como é que começa isso aqui, vocês lembram? Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Aí eu vou fazer uma seta aqui. Vou até pegar uma seta pronta. Aqui, ó. Aqui. Opa. Aqui. Essa seta vai lá para cima. Aí. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Aí ele argumenta dizendo que nós morremos e vivemos em Cristo. Ficou feia essa seta. Vou aumentar ela mais aqui. Então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E aí, de novo, retoricamente, a mesma resposta. De modo nenhum. E aí, uma argumentação que eu espero que seja similar, né? Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos, não estamos a serviço de quem? Como servos para a obediência? Então nós estamos agora nos apresentando como soldados, onde o nosso senhor, onde o nosso capitão é a obediência. Sendo assim, se fomos servos para a obediência, vocês são servos, sendo servos, somos servos. Está aqui embaixo dos servos. Ó. Servo para a obediência, eu sou servo daquele a quem obedecem,
Então, eu mostro a minha serventia de acordo com que tipo de obediência eu sigo. Seja do pecado, que leva à morte. Então, aqui, dois tipos de serventia. Primeira, obedece ao pecado. Pecado que leva à morte. Vamos ver agora o outro tipo de obediência. Ou da obediência. Obedece à obediência, né? Obediência que conduz à justiça. Aqui seria muito interessante a gente buscar os termos originais. Provavelmente essas palavras aqui são diferentes e o tradutor optou para uma similar que confunde até um pouco o entendimento. Em outras versões, não vou ter tempo aqui de buscar agora, mas outras versões provavelmente deve estar aqui outras palavrinhas. Dá uma olhadinha aqui rapidinho, peraí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, eu acredito que seja realmente a mesma. Vou mostrar aqui para vocês, peraí. Aqui, ó. Hipakoi, que é obediência. Então, realmente é a mesma palavra usada nesse sentido aqui, ó. Estado de conformidade submissiva à lei. E ele vai usar esse mesmo derivativo lá na primeira vez que ele usa esse termo, né? Também, ó, para obediência. Não é de fato, o tradutor aqui, eu que ia estar errado, o tradutor aqui ele acertou direitinho. Obedecem à obediência, justamente é o que o Paulo falou. Mas é uma palavra que vai denotar um estado, né, de obediência à lei. Então você não depende da lei para ser salvo. Mas agora você, uma vez vivo, né, morreu para o pecado, vivo para Deus, você então se torna servo da obediência. Obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus, se eu voltar aqui, ele começa a explicar tudo de novo. Graças a Deus que, tendo sido escravos, antigamente a gente era escravo. Escravo de quê? Do pecado. Tendo sido escravo, um contraste aqui, né? Agora, apesar dele não usar esse termo agora, é o que a gente entende. O tendo sido escravos, vocês vieram, um contraste claro aqui. Vocês vieram a obedecer. Como vocês obedecem? De coração. Obedecem à forma de doutrina a que foram entregues. Toda uma doutrina que vocês foram entregues. Aí vai ter crente que vai falar que não precisa aprender doutrina. E uma vez libertados, depois de tudo isso, e uma vez libertados, libertados do quê? Da prisão romana? Não, libertados do pecado, uma vez libertados, vocês foram feitos servos da justiça. Servos. Servos do quê? Da justiça.
Muito bem. É uma explicação interessante. Aqui sim, ó. Poderia separar o assunto que ele vai explicar como que ele está falando isso. Fala em termos humanos. São os exemplos humanos de Paulo, porque ele não consegue falar em linguagem celestial, desculpa. Fala em termos humanos, né? Por causa das limitações de vocês. Só um parêntese que ele abriu aqui, né? Vou botar um parêntese aqui. Ele abriu um parêntese para explicar por que ele está falando nessa linguagem, né? Assim como, falo em termos humanos, assim como. Será que ele está explicando aqui, é isso? Assim como oferecem seus membros. Não, agora ele voltou a esse assunto aqui, ó. Ele voltou à argumentação. Isso aqui realmente foi só um parêntese. Não entra no assunto, né? Ó, agora ele está voltando ao assunto. Assim como oferecem. Oferecem o quê? Os membros, né? Os seus membros. Os membros seus. Assim como oferecem seus membros. Para que fossem. Fossem o quê? Escravos. Escravos do quê? Da impureza e da maldade. Maldade que leva à maldade. Um ciclo vicioso, né? Foram escravos da impureza e da maldade. Maldade que leva à maldade. Assim, ofereçam agora. Contraste aqui, ó. Assim como. Ofereçam agora seus membros para que sejam servos também. Não era servo do pecado? Era servo da impureza, da maldade? Agora que eles sejam servos da justiça. Da justiça para quê? Para a santificação. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. A santificação. Para que sejam servos da justiça, justiça para a santificação. Então, este tal todo o sentido agora da nossa vida. Já entendeu? Não, mas Paulo vai explicar mais. Por quê? Por que o quê? É porque isso aqui que ele estava falando antes. Por quê? Quando vocês eram escravos do pecado, quando vocês eram escravos, estavam livres em relação à justiça. Não estavam nem aí para a justiça. Naquele tempo, que tempo? Quando vocês eram escravos do pecado, né? Quando vocês eram escravos do pecado. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Você colheu na época que você vivia como escravo do pecado, sem preocupação com a justiça de Deus. Que fruto você colheu? Ah, colheu sim, olha. Colheu sim. Que frutos? Colheu sim. Não pode dizer que não colheu. Colheu fruto. Somente as coisas de que agora. Que coisas? As coisas de que agora vocês se envergonham. Você colheu vergonha. Por quê? Por que que se envergonha? Então, esse porquê
Pode ser daqui ou pode ser de tudo isso aqui. Por quê? Porque o fim delas é a morte. Delas o quê? Essas coisas envergonham e são os frutos que vocês escolheram naquele tempo, quando era escravo do pecado, né? Mas agora, o contraste. Ó, primeiro é daquele tempo. E agora ele fala sobre o agora. Naquele tempo acontecia isso. E agora? Agora, porém, não estamos mais libertos da justiça, mas estamos libertos do pecado. Então, ser verdadeiramente livre, na verdade, é estar liberto do pecado. Libertos do pecado. Agora, porém, transformados em servos. Servos de quem? Do pecado? Servos de Deus. O fruto que você escolhe, de frutos, frutos. Tá mais aqui? Poder botar o fruto com fruto. O fruto que você escolhe, fruto. Agora, o fruto que a gente colhe é para, não mais para vergonha, mas para santificação. E se o fim das coisas que envergonham é a morte, o fim, nesse caso, é a vida eterna. Que bonito, né? É a vida. E que vida? Uma vida eterna. Não apenas uma vida, mas uma vida em abundância. Que alguns falsos profetas, mensageiros da mensagem de Satanás, vão dizer que a vida eterna, a vida em abundância, é ter uma vida cheia de bens materiais, de luxo, de riqueza, porque você é filho do rei, que você vai ter sucesso, seu nome vai ser grande. Deus mandou você ter uma vida em abundância, uma vida eterna. Cafajestes, calhordas, simplesmente estão enganando o povo, porque a vida eterna é essa aqui, a de ser livre do pecado e ser escravo de Cristo, escravo de Deus, ter ganhado vida, ter ressuscitado em Cristo. Essa é a vida eterna. Essa é a nossa grande vitória. Por quê? Porque isso aqui, ó, né? As coisas que, os frutos colhidos das coisas que envergonham é a morte, e os frutos colhidos para a santificação levam à vida eterna, né? Agora libertados do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado, ou seja, né, aquele bem que uma vez feito você tem direito a conseguir, né, o salário, o fruto do trabalho, né? O pecado também tem um salário. Qual é o fruto do pecado? Não é ouro, mas é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, vou botar assim, ó, o dom, o dom de Deus, o dom de Deus gratuito, acho que fica melhor para entender. O presente de Deus que vem de graça, graça, gratuito, é a vida. E não apenas a vida eterna. A vida eterna, a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus.
Quem é Cristo Jesus? É o nosso Senhor. Não é à toa que essa carta é uma das maiores responsáveis por conversões aí ao redor do mundo. Muitos pregadores influentes contam e pensadores influentes contam que se converteram e entenderam e conheceram verdadeiramente Jesus Cristo por causa de Romanos. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha sido tão abençoado e edificado como eu fui. Essa maravilhosa carta explica para a gente em detalhes o funcionamento da graça de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Deus abençoe você. Eu te encontro amanhã de manhã para quem está fazendo nosso estudo, nossa leitura bíblica. Temos o compromisso de ler a Bíblia inteira. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram, para você acompanhar com a gente esse estudo. Deus abençoe, um ótimo fim de noite e uma ótima semana para você. Tchau, tchau, gente.